Você quer saber por que a maioria dos homens nunca chega ao ponto em que uma mulher implora por mais intimidade? Porque eles confundem quantidade com qualidade. Confundem contato constante com desejo verdadeiro. Confundem estar sempre disponível com ser irresistível. O erro fatal é tocar demais, sem intenção, sem energia, sem mistério. É o toque morno, previsível, que vira rotina, que mata a atenção sexual antes mesmo dela nascer. A mulher não pede mais intimidade para o homem que a trata como um travesseiro, mas sim para aquele que a faz sentir que cada aproximação pode incendiar o mundo à volta dela. O segredo? Toque menos. Mas quando tocar, queime como fogo na pele dela. Isso significa que cada contato físico precisa carregar intensidade. Precisa vir carregado de presença, de masculinidade, de domínio sobre si mesmo. Um toque que não é aleatório, mas calculado, lento, firme, que deixa o rastro do seu cheiro, do seu calor, da sua energia masculina. Isso é escassez aplicada à intimidade. Não entregar tudo de uma vez, mas criar a fome, a abstinência, o desejo acumulado que a fará buscar ativamente o próximo momento. Quando você toca pouco, mas cada toque é carregado de intenção, você cria um contraste brutal entre ausência e explosão. A mente feminina é escrava do contraste. Sem a pausa, não existe a explosão. Sem o frio, o quente não tem sabor. O problema é que o homem carente quer provar valor entregando tudo rápido, tocando demais, querendo sempre estar colado, como se o toque fosse a única arma de conexão. Isso sufoca, anula o mistério, mata a antecipação. Você precisa aprender a suportar o silêncio, a distância, a pausa. O verdadeiro alfa sabe que não precisa correr atrás de intimidade. Ele cria o espaço para que ela corra atrás dele. E quando finalmente encosta, é como se fosse uma descarga elétrica na espinha dela, porque a ausência anterior multiplicou o impacto. O toque correto é o que deixa a mente dela revivendo a sensação horas depois, imaginando, projetando, desejando repetir. Quer um exemplo? Em vez de abraçar o tempo todo, aproxime-se de repente, encoste o rosto dela no seu, respire fundo como se estivesse saboreando o momento e depois se afaste, sem aviso. Isso implanta na mente dela a pergunta que todo homem quer ouvir: quando vai ser a próxima vez? Essa técnica exige controle emocional, porque o instinto masculino quer avançar. Mas domínio não é fazer o que você quer na hora que quer. É saber esperar o momento de maior impacto. E o impacto máximo só existe para quem domina a arte de tocar menos, mas tocar como se fosse a última vez. Então pense, você está alimentando o desejo dela ou matando-o pela abundância? Você tem coragem de se conter para fazê-la implorar? Comente abaixo se você já percebeu que dar menos atenção física fez uma mulher se aproximar mais. E vamos quebrar juntos essa ilusão de que mais sempre é melhor. Porque na sedução real, menos é pólvora, e o momento certo é a faísca. O homem que entende o poder do sussurro não fala para ser ouvido, fala para ser sentido. E essa é uma das armas mais subestimadas da sedução. A maioria dos caras se comunica de forma direta, previsível, alta, querendo ser notado pela força da presença física. Mas não percebem que o verdadeiro impacto está na invasão controlada do espaço íntimo dela, na aproximação súbita que cria um choque de proximidade, no som grave e baixo que não se espalha pelo ar, mas vibra direto na pele e no subconsciente. Quando você sussurra no ouvido de uma mulher, não está apenas transmitindo palavras, está colocando a sua energia masculina direto na linha sensorial dela. Mas aqui está o segredo que separa os homens que criam vício dos que causam tédio. Depois de sussurrar, você recua. Não fica ali, não mantém o contato indefinidamente. Você cria o vazio, a quebra abrupta, o espaço que transforma aquele instante em algo que ela vai buscar repetir. É como uma nota musical que fica ecoando depois que o som parou, ou como uma chama que continua queimando na pele depois de afastar a mão. O eco da sua voz não é só auditivo, ele é físico, psicológico, erótico. Uma frase curta, dita no momento certo, com um tom que mistura calma e autoridade, pode disparar memórias e sensações que vão acompanhá-la o resto do dia. E quanto menos você explicar ou repetir, mais ela vai tentar decifrar. Mais ela vai se perguntar o que quis dizer, mais vai querer ouvir de novo. É a mesma lógica do toque que queima, escassez e intensidade. Você entrega pouco, mas o pouco é tão poderoso que o corpo dela não consegue esquecer. Isso exige autocontrole e frieza, porque o homem emocionalmente fraco, ao ver a reação positiva, quer repetir, quer insistir, quer prolongar, e é exatamente isso que mata o efeito.
O predador paciente sabe que o silêncio depois do sussurro é parte da arma, que o afastamento é tão sedutor quanto a aproximação, que a ausência é tão estimulante quanto a presença. Pergunte-se: você está deixando espaço para o desejo trabalhar sozinho dentro dela? Ou está atropelando o processo com excesso? Já viveu a experiência de dizer algo no ouvido de uma mulher e vê-la minutos depois ainda tocando o pescoço ou ajeitando o cabelo, como se tentasse reviver o momento? Isso não é sorte, é técnica. E se você dominar isso, vai perceber que não é a quantidade de palavras que importa, mas o impacto sensorial que cada uma carrega. Porque, no fim, o sussurro certo não se ouve. Ele se sente. O olhar masculino é uma arma de 2 gumes. Usado errado, transmite carência e afasta. Usado certo, cria uma tensão tão intensa que a mulher sente o corpo reagir antes mesmo de você encostar um dedo nela. O erro da maioria dos homens é olhar como pedintes. Aquele olhar suplicante, que busca a aprovação, que denuncia que ele está pronto para se entregar inteiro sem que ela mova um dedo. Isso mata qualquer instinto de perseguição feminina. Agora, quando você olha como se fosse devorar, mas se segura, você se transforma no predador que ela sente, teme e deseja ao mesmo tempo. É um olhar carregado de presença, com uma intensidade controlada, como se você estivesse prestes a quebrar todas as regras. Mas não agora. Essa retenção, essa pausa, é o que enlouquece. O corpo dela capta o sinal. Ele poderia tomar o que quisesse, mas está escolhendo esperar. Isso não é submissão, é domínio, sobre si mesmo e sobre a situação. O instinto feminino reage a homens que possuem autocontrole, porque isso transmite força, valor e mistério. Quando ela vê nos seus olhos o desejo bruto, mas percebe que você não se move, ela começa a fantasiar o momento em que você finalmente vai agir. E quanto mais você segura, mais a mente dela cria o cenário, mais ela começa a se contorcer mentalmente para conseguir o que quer. Isso é criar escassez no nível mais primal. Mas aqui vem a parte crítica. Esse olhar não pode ser falso. Você precisa realmente sentir o desejo, deixar ele transparecer nos músculos do rosto, na postura, na respiração, sem transformar em uma caricatura exagerada. O segredo é a conexão. Olhos firmes, expressão calma, respiração lenta, como se estivesse saboreando um prato antes de prová-lo. Depois, desviar com frieza, como quem tem controle total sobre a própria fome. Pergunte a si mesmo: você está usando o olhar para buscar aprovação ou para criar tensão? Já percebeu como algumas mulheres desviam o olhar primeiro, incapazes de sustentar o peso da sua atenção? Isso é sinal de que você está no caminho certo. O objetivo não é intimidar, mas ativar a parte mais instintiva do cérebro dela, aquela que responde ao perigo controlado, ao homem que parece segurar um vulcão nas mãos. E quando finalmente chegar a hora de agir, ela não vai estar apenas receptiva, vai implorar, porque você fez o desejo crescer até não caber mais dentro dela. O homem que domina o olhar e a espera não precisa correr atrás de intimidade. Ele a puxa para si como se fosse gravidade. O contato acidental é uma das armas mais letais que um homem pode usar para acender o desejo de uma mulher sem dizer uma palavra. Mas o que separa o mestre do amador é o detalhe do tempo. Encostar por acidente é criar a ilusão de casualidade, mas na verdade é uma ação calculada, pensada para ativar a pele dela e plantar a dúvida. Será que ele fez de propósito? E é nesse momento que o 1 segundo a mais que o normal entra como a faísca na gasolina. O toque breve demais pode passar despercebido, mas o toque prolongado, mesmo que mínimo, entra no subconsciente como um código. A intenção aqui. Esse segundo extra é o que transforma algo inocente em algo carregado de tensão. Pode ser um esbarrão de ombro enquanto vocês caminham, uma mão que roça na cintura quando passa por trás dela, um joelho que encosta no dela enquanto conversam. E aí você não recua no mesmo instante. Você mantém. Não tanto que se torne invasivo e óbvio, mas o suficiente para que ela sinta o calor, perceba a presença, capture a energia masculina que você está deixando ali. Isso desperta 2 gatilhos poderosos na mente feminina. Primeiro, a antecipação. Ela começa a esperar que aconteça de novo. Segundo, a imaginação. Ela começa a projetar o que mais poderia acontecer se você não tivesse parado. É o jogo do quase. Quase foi intencional. Quase foi mais longe, quase quebrou a barreira. E nesse quase é que mora o vício, porque a mente humana é obcecada por completar o que ficou incompleto. O erro dos homens inexperientes é tentar transformar esse toque acidental em contato direto e óbvio logo em seguida.
matando a tensão criada. O mestre da sedução sabe que é justamente ao recuar depois desse segundo extra que ele instala a semente do desejo, deixando que ela floresça sozinha. Pergunte-se: você já reparou como algumas mulheres se aproximam mais depois desse tipo de toque? Já notou que elas criam situações para que um acidente desses aconteça de novo? Isso não é coincidência. É o corpo dela reagindo ao estímulo e pedindo mais. Encostar por acidente e manter por um segundo a mais é como deixar um copo de água no deserto. Ela vai beber e vai querer saber quando virá a próxima gota. E quando você controla a dose, controla a sede. A nuca é uma das zonas mais sensíveis e subestimadas do corpo feminino. E o homem que entende isso entra direto no sistema nervoso dela como um hacker invadindo o código-fonte. O carinho lento na nuca não é apenas toque físico. É um comando direto para o corpo liberar dopamina, ocitocina e uma cascata de reações químicas que fazem ela derreter por dentro. Mas o segredo está no lento. Não é passar a mão de qualquer jeito, como quem afaga um cachorro, e sim deslizar os dedos com controle, explorando cada centímetro, como se estivesse moldando o momento com paciência e autoridade. Quando você acaricia a nuca devagar, está tocando fibras nervosas que se conectam à base do crânio e descem pela coluna, ativando uma resposta que ela vai sentir nos ombros, nas costas e, sim, até nos pés. É um toque que comunica posse sem agressividade, domínio sem pressa, desejo sem desespero. Você pode fazer isso enquanto ela está de costas, falando algo banal, ou durante um abraço, mas sempre mantendo a cadência quase hipnótica, como se cada movimento fosse uma ordem silenciosa para ela relaxar e se entregar. O impacto é tão profundo que muitas vezes ela vai inclinar levemente a cabeça, expondo mais a nuca, um sinal corporal claro de submissão inconsciente. O erro dos homens apressados é transformar isso em preliminar explícita de forma imediata, cortando o efeito antes dele se espalhar pelo corpo dela. O homem de alto valor entende que esse carinho é uma tortura deliciosa. Você começa, mantém por alguns segundos, sente o corpo dela reagir. E para, deixando o sistema nervoso dela implorando para que continue. Isso cria um vício, porque o corpo humano busca repetir sensações prazerosas. E se ela sabe que só você a toca desse jeito, cada reencontro vai carregar a expectativa. Pergunte-se: você já percebeu como um simples toque na nuca pode mudar a respiração de uma mulher? Já sentiu o corpo dela se encaixando mais perto de você, mesmo sem que você tenha puxado? Isso não é sorte. É neuroquímica aliada à leitura de sinais. O carinho lento na nuca é como colocar fogo no pavio de um explosivo e depois guardar o fósforo. Ela sabe que pode explodir a qualquer momento e vai implorar para que você acenda de novo. Segurar firme pela cintura é uma declaração silenciosa de poder, de presença, de eu estou aqui e controlo este momento. Mas é a maneira como você termina o gesto que transforma simples contato físico em vício emocional. A maioria dos homens segura e mantém, como se tivesse medo de perder o momento. O mestre segura e solta, criando o contraste brutal entre a intensidade da posse e o vazio da ausência. Quando você coloca as mãos na cintura de uma mulher, especialmente de forma súbita e segura, ativa instantaneamente os instintos mais primitivos dela: proteção, atração, submissão momentânea. É uma região que conecta o tronco aos quadris, que transmite estabilidade e, ao mesmo tempo, sugere movimento. É território de domínio físico e simbólico. Mas aqui está o jogo. Você não segura como quem pede. Você segura como quem toma. Mãos firmes, sem tremer, sem hesitação, com a força exata para ela sentir que não é qualquer toque. É o seu. E depois, você solta. De repente, sem aviso, como se tivesse tirado algo que era dela por direito. É nesse instante que o cérebro dela registra a falta, o corte abrupto, e começa a desejar a volta do que acabou de perder. Esse contraste ativa um mecanismo psicológico poderoso, o de valorização pela ausência imediata. Ela sentirá o calor das suas mãos mesmo minutos depois, vai lembrar da pressão, do encaixe, e inconscientemente vai buscar formas de provocar você para que faça de novo. É por isso que muitas mulheres, depois de um toque desses, dão um passo a mais para perto, mexem no cabelo ou riem de algo sem graça. É o corpo pedindo de volta aquela sensação. O erro do homem inexperiente é prolongar demais o contato, achando que quanto mais tempo segurar, mais intenso será. Na verdade, o impacto máximo vem da retirada rápida após o pico de intensidade. Pense como um mestre em criar abstinência. Dá um gole de algo viciante e tira o copo da mesa. Pergunte-se:
Você já percebeu como a falta imediata pode ser mais poderosa que a entrega contínua? Já viu uma mulher procurar seu toque depois que você o retirou? Isso não é acaso, é estratégia. Segurar firme pela cintura e depois soltar é como marcar território e depois sumir, deixando a marca invisível queimando na pele dela. E quando ela não aguenta mais, é ela quem vem até você, pedindo a sua volta. Essa é a jogada que separa o homem que apenas recebe atenção daquele que cria vício emocional e físico na mulher. Saber tirar antes que ela queira soltar. Quando você retira a sua mão de propósito, especialmente no momento em que ela está começando a se acostumar ou a relaxar com o seu toque, você cria uma lacuna que o corpo dela vai tentar preencher. É o mesmo princípio da música que corta no auge e deixa o público implorando pelo refrão. A ausência imediata depois do prazer desperta uma fome muito mais forte do que se você tivesse continuado. E aqui está o detalhe que torna isso mortalmente eficaz. Você não tira a mão com frieza mecânica, mas com calma calculada, olhando nos olhos, como se dissesse silenciosamente: eu posso, mas não agora. Isso planta na mente dela uma mensagem clara de que você controla o ritmo, o início e o fim da intimidade, que você não está ali para servir, mas para conduzir. Essa inversão é poderosa, porque a maioria dos homens está condicionada a agarrar e nunca largar, com medo de que, se soltar, não terá outra chance. O homem de valor sabe que é justamente o ato de soltar que cria a próxima oportunidade, e que dessa vez será ela que vai buscar. Você pode aplicar isso segurando a mão dela, acariciando seu braço, tocando seu rosto, e no momento em que sentir que ela está entregue, você retira lentamente, como se fosse uma decisão sua e não uma reação. Esse corte abrupto ativa 2 gatilhos simultâneos. O de perda, eu tinha e não tenho mais, e o de curiosidade, por que ele parou? Ambos são devastadores quando combinados, porque fazem a mente feminina entrar em modo de perseguição. Já reparou como algumas mulheres seguram seu braço de volta quando você tenta sair? Ou como elas pedem, sorrindo, para que você continue? Isso não é carência delas, é você puxando as cordas certas. Tirar a mão no momento certo é dizer: eu não estou desesperado, eu escolho quando acaba. E essa escolha é o que faz ela desejar que nunca acabe. Porque, no fundo, o toque mais viciante não é o que se prolonga até cansar. É o que é cortado no exato momento em que ela começa a querer mais. O homem que entende o poder de uma mordida leve no lábio inferior enquanto mantém o contato visual, sabe que não está apenas fazendo um gesto sensual. Está acionando um gatilho sexual ancestral no cérebro dela. A mordida suave, feita no momento certo, comunica desejo cru, instinto, masculinidade em estado puro. Mas quando você combina isso com um olhar firme, a mensagem se multiplica. Eu posso te devorar a qualquer momento, mas escolho esperar. É a fusão perfeita entre ameaça e controle, 2 elementos que o instinto feminino reconhece e reage antes mesmo de racionalizar. Mas atenção, o poder desse gesto não está na intensidade da mordida, e sim no timing e na contenção. Não é mastigar o próprio lábio como um adolescente nervoso, mas morder lentamente, mantendo os olhos fixos nela, deixando que a tensão silenciosa se construa no ar. Essa tensão é o combustível. Quanto mais você sustenta o momento sem avançar, mais ela começa a sentir o corpo responder. Ela pensa: ele vai me beijar? E quando você não se move, a mente dela entra em estado de antecipação, que é 10 vezes mais viciante que a satisfação imediata. O erro do homem comum é usar o gesto e avançar logo em seguida, queimando o efeito. O mestre sabe que o objetivo é plantar fogo, não apagá-lo. Você pode fazer isso num momento de conversa, num silêncio carregado, ou até durante um leve toque, mas sempre com a intenção de provocar, não de suplicar. O segredo está em deixar a mordida ser um convite silencioso, não uma promessa explícita. Pergunte-se: você já viu uma mulher morder o próprio lábio em resposta? Já percebeu como ela se inclina levemente para encurtar a distância? Isso não é coincidência. É a tensão trabalhando a seu favor. A mordida leve no lábio enquanto a encara é como puxar o arco de uma flecha. Você não solta imediatamente, você mantém esticado, aumentando a força até que o impacto seja inevitável. E quando finalmente decidir agir, não será você correndo atrás. Será ela atravessando o espaço para acabar com a espera que você mesmo criou. O olfato é a arma mais subestimada da sedução. E quem entende isso joga num campo onde 90% dos homens são cegos. A maioria se preocupa apenas com o visual e o toque, mas ignora que o cheiro entra direto no sistema límbico, a parte do cérebro que processa emoções, memórias e desejo, sem passar pelo filtro racional.
Quando você passa perto o suficiente para ela sentir o seu cheiro, não está apenas sendo percebido, está se imprimindo na memória mais primitiva que ela possui. É diferente de abraçar ou ficar colado. É criar uma aproximação milimétrica, calculada, onde o corpo dela não toca o seu, mas a presença é sentida. E é aí que a magia acontece. O cheiro certo, limpo, masculino, marcante, mas não exagerado, se infiltra silenciosamente e planta um cenário inteiro na cabeça dela. Ela não sente só o aroma. Ela imagina a cena que combina com aquele aroma. E se esse cheiro for associado a momentos de tensão sexual, risadas cúmplices ou olhares intensos, cada vez que ela sentir algo parecido no futuro, a mente dela vai disparar memórias suas. Mas o segredo está na dosagem. Você não invade com perfume forte, você provoca com um rastro sutil o suficiente para que ela tenha que buscar mentalmente de onde veio. Isso cria o instinto de querer se aproximar de novo. Não porque ela decidiu conscientemente, mas porque o corpo dela está pedindo mais daquela sensação. Já reparou como algumas mulheres se inclinam mais quando você passa por trás delas? Ou como, depois de um momento desses, elas iniciam uma conversa aparentemente aleatória, só para manter você por perto. Isso não é coincidência. É o cheiro ativando um desejo silencioso. O homem inexperiente exagera, tenta compensar com excesso de perfume e mata o mistério. O homem de alto valor entende que o cheiro é como um sussurro invisível, que se sente sem ver. Passar perto o suficiente para ela sentir o seu cheiro e imaginar o resto é como acender uma vela no escuro. Não ilumina tudo, mas aquece e atrai sem esforço. E quando o corpo dela associar seu aroma a desejo, você não precisará tocar para fazê-la pensar em você. Bastará estar no mesmo ambiente. Essa é a manobra que separa o homem previsível do homem que controla o jogo. A aproximação que promete tudo e entrega nada. Pelo menos não naquele momento. No meio de uma conversa, quando ela está relaxada, rindo ou presa na troca de olhares, você começa a encurtar a distância, milímetro por milímetro, como se fosse inevitável que seus lábios se encontrassem. E é aí que a tensão nasce, não no beijo, mas no quase beijo. A mente dela entra em alerta, o corpo responde, a respiração muda, o coração acelera, porque a antecipação é biologicamente mais intensa que a própria ação. Quando você para a poucos centímetros, mantendo os olhos nos dela ou até olhando brevemente para a boca antes de voltar ao olhar, você envia uma mensagem silenciosa e devastadora. Eu posso te ter, mas só quando eu quiser. Isso é domínio puro. É inverter a lógica comum onde o homem corre atrás da oportunidade. Aqui, você cria a oportunidade, coloca-a diante dela e retira no auge da expectativa. O impacto psicológico disso é profundo, porque mexe com dois gatilhos. O de escassez, ele não entregou agora, posso perder o momento, e o de perseguição, eu preciso fazer algo para que ele finalize. E adivinha, quando você recua, o corpo dela já está preparado para o contato que não aconteceu, e a frustração deliciosa desse corte gera um vício. Ela vai buscar outro momento para corrigir o que ficou incompleto. O erro do homem comum é não sustentar o olhar, não controlar o ritmo ou tentar compensar avançando logo, como se tivesse medo de perder a chance. O homem que domina essa técnica sabe que a chance não se perde. Ela é criada e recriada conforme ele deseja. Pergunte-se, quantas vezes você já deixou uma mulher pensando, por que ele não me beijou? Mesmo com tudo preparado. Já percebeu como, depois disso, ela começa a se aproximar mais, a tocar mais, a provocar mais? Isso é porque você acendeu a chama e, em vez de apagar, deixou queimar sozinha. Aproximar o rosto como se fosse beijar e não beijar é como mostrar o mapa de um tesouro e depois guardá-lo. Ela não vai descansar até encontrar o caminho. E o melhor, é você quem decide quando a porta finalmente se abre.